Olá, boa tarde, gente. Mais uma vez no canal A Branco e Preto. Agora vamos falar da segunda carta, né, que é a sacerdotisa, né, também conhecida como papisa, né? E agora essa carta ela vai falar muito sobre o que? O planejamento, né? Mas antes a gente precisa fazer uma revisão dos últimos episódios. Então vamos lá, a primeira carta que a gente teve no episódio 0, nessa caminhada dos 22 caminhos da jornada humana, seja lá para qual seja seu objetivo, a gente foi, a primeira carta, o louco, né, que é a busca, é a peregrinação. Então, você resolveu uma caminhada, seja lá qual for, né, que significa essa carta, o louco. Aí, vocês que não assistiram esse vídeo, voltem lá, dá uma assistida no vídeo, para depois voltar nesse, que daí fica mais fácil entender a sequência do nosso curso dos 22 caminhos, né? Depois que a gente resolveu fazer a busca, aí tem a carta do mago, né? Que é o que? O impulso criador. Então vamos lá. Você resolveu fazer uma busca, agora você tem um pensamento que você tem que colocar em prática. Isso era mais ou menos o que estava querendo dizer a carta do mago. E agora, chegando nisso, a gente chega na terceira, que seria a papisa, né? Sacerdote. E também ela está ligada a planejamento, né? Sabedoria, conhecimento. Ou seja, a partir do momento que você resolve buscar alguma coisa, você tem que planejar, né? Se você não tiver um planejamento, você vai ficar perdido. E aí vai voltar lá na segunda carta, que é o mundo das ideias. Então, de novo, né? Vamos voltar à possibilidade, que é os primeiros estímulos e as respostas que vão gerar as consequências. Então vamos lá, o primeiro estímulo, né? Sabedoria e conhecimento. Sabedoria, né, que é o que? É você aplicar o que você conhece, né? Então, isso é uma coisa que vai muito também, dependendo do que você for buscar, de história de vida de cada um, né? E experiência, né? Porque ter sabedoria é meio complicado. Hoje eu percebo, não só de mim, mas de outras pessoas, que a gente tem muito conhecimento, mas pouca sabedoria. A gente não sabe aplicar o que se conhece. Então, nessa carta, que tem a papisa, se a gente for perceber, ela tem atrás dela, parecendo uma... Vou falar toalha, mas não é toalha não. É como se fosse um lençol atrás dela e enroladinho em cada lado, né? Que significa o quê? Sabedoria e conhecimento. Em algumas cartas mais ilustradas, um pouco mais fácil de entender, seriam dois pilares ali. O pilar da sabedoria, do lado esquerdo, e o pilar do conhecimento, do lado direito, né? E também o conhecimento, o planejamento, né? Como eu estava falando, a pergunta de hoje é o planejamento. Então você resolveu fazer uma caminhada, tirou do mundo das ideias para colocar no mundo da prática, e agora você vai começar a planejar, né? Então, qual é o estímulo? Né? Como eu falei, a reflexão. Esse vai ser a primeira coisa que vai te estimular a refletir para você planejar, né? Esse estímulo vai te trazer duas respostas, uma positiva. Geralmente, quando você planeja, você vai se reservar mais, você vai meditar mais, né? Você vai aprender a ter confiança, você vai aprender a ter paciência. E o lado negativo é que, de repente, você planeje muito e faça pouco, né? Pode dar preguiça, porque você acaba ficando só também no mundo das ideias, né? E obedecer à lei. A papisa está ligada à lei também, né? Então, às vezes... A gente, quando começa a planejar alguma coisa, de repente a gente pode planejar um caminho mais, vamos dizer assim, fora dos conceitos da lei. A gente existe, seja lá qual for, né? Respostas mentais. A papisa ela vai dar uma resposta mental, que é o quê? A gente planejar as grandes ideias, né? Então, a gente tem que colocar em prática, dentro de nosso planejamento, né? Dentro dessa sabedoria que a gente vai adquirir, que é aplicar o que a gente já conhece, a gente não pode se limitar em ideia pequena, porque dentro da mente nada é impossível. No mundo físico, sim, as coisas podem ter os seus obstáculos, mas na mente não, né? E se dentro da mente já começa a se tornar impossível, fora vai ficar mais difícil. Então a ideia dessa resposta mental, a partir do estímulo que você resolveu ter a sabedoria para planejar, é que você tenha uma riqueza de pensamentos, de planejamento, independente com a situação presente.
né? Dentro da mente que pelo menos seja ilimitável. Fora é outra história, mas na mente, inicialmente, ela tem que ser ilimitada, né? O outro estímulo, ou a outra resposta emocional, seria receber bem esse plano. Por que seria receber bem esse plano? Porque às vezes quando a gente faz um plano, ou planeja alguma coisa, ou quando começamos a querer aplicar sabedoria sobre o que a gente conhece, vai surgir uma série de reações emocionais não amistosas em alguns casos, por causa da ansiedade, por causa do medo, né? E aí faz com que a gente não receba bem esses planos que a gente mesmo está criando, né? Então a gente tem que trabalhar essa resposta. Se você começar a planejar algo e começar a ficar ansioso, com medo, com vontade de desistir, por mais difícil que seja, pelo menos dentro da mente, você vai ter que trabalhar isso para você receber bem esse plano, né? Então essa seria a resposta emocional, né? Você tentar receber bem o próprio plano que você tem dentro de você, tá? Porque dentro de você só depende de você mesmo. Quando está fora, aí é outra história, né? Então a Papisa ela vai falar disso, de receber bem a questão emocional. A outra questão, quando a gente for olhar essa carta, é a questão das revelações, né, em questão físicas, né? Então assim, se no louco a gente pagava um preço por uma série de questões, porque a gente saía numa aventura, né, para buscar o que se quer, agora que a gente está planejando, aquelas dificuldades, aqueles mal-estares, eles vão diminuindo, né, pelo menos dentro da mente, né? E conforme a gente começa a ter as nossas insights, nossas reflexões, começa a tirar um pouco o medo de certas coisas, a gente vai começando a ter algumas revelações ocultas, né, no sentido que a gente vai começar a descobrir coisas que a gente sabe que antes a gente não sabia, ou coisas que a gente conhecia que antes a gente não tinha sabedoria para aplicar, né? Por isso que ela também vai querer dizer, essa carta, de uma forma de significado e simbologia, revelação de coisas ocultas, né? Então nesse terceiro caminhada dos 22 caminhos, a Papisa ela vai revelar as coisas ocultas, ou seja, assim que você começa a colocar o seu plano em prática, você vai começar a conhecer muita coisa sobre você. Você vai começar a conhecer suas limitações, os seus medos, né? Vai conhecer também as coisas boas, né? De repente uma força que você tinha que você não sabia, né? Os desafios. Os desafios que você possa ter com você e que possa te enganar seria hipocrisia, de repente você ficar com muita preguiça, né? E ficar de novo só planejando, né? Atrasar, porque você começa a planejar muito e não começa a colocar no mundo das ações. Lentidão, né? Então seria muito interessante trabalhar esse lado assim que esses desafios começarem a surgir. Bom, gente, esse é o terceiro caminho de nossa caminhada de 22 passos. E quem quiser fazer mapa astral, meu telefone está aí, né? Então significaria isso, essa carta, né? Seria o terceiro passo desses 22 caminhos, que são os 22 arcanos, né? Para a caminhada, seja lá para o que você vai fazer. Então, só para recapitular, inicialmente, que é a carta do louco, a gente resolveu fazer uma caminhada de uma forma inocente, sem saber os perigos. Depois vem a carta do mago, onde a gente vai começar a pegar o mundo das ideias, o que a gente tem em mente, começar a trazer para o mundo prático. E agora tem a carta da Papisa, que ela vai significar muita sabedoria, ou binário, né? A gente vai começar a aplicar o que a gente já conhece. Bom, muito obrigado a todo mundo, se inscrevam no canal e até a próxima.